A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui que vos fala mais uma vez, com a graça de Deus, o irmão em Cristo, o irmão Emerson. 16 de março de 2023, são as 18 horas e 26 minutos desta noite de quinta-feira, queridos irmãos. Estamos aqui mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, né? Porque já é noite. Pela graça e pela misericórdia de Deus, queridos irmãos. Como Deus é presente em nossas vidas, como Deus, queridos irmãos, anda junto a nós. Devemos ser tão gratos o quanto Deus tem andado junto ao teu povo e teu povo junto a Deus. Estamos buscando isso dia a dia e vamos alcançar, em nome de Jesus, esse lindo objetivo que Deus tem trilhado em nossos caminhos. E aqui do meu lado, a irmã Maria. Boa noite, a paz do Senhor. Queridos e amados irmãos, antes de começarmos o vídeo, convidar o grande povão de Deus aqui do Bosque do Orenheiro, do Mário Dedini, do Gilda, que, o culto, de quinta-feira, ensinamento sobre Apocalipse, queridos irmãos, continua, Então, Rua Pau Brasil, 277, bairro Bosque do Orenheiro, Igreja Assembleia de Deus, Missão Belém. Então, querido irmão, querida irmã, que queira cada vez mais, aprender da palavra do Senhor, hoje é o dia. Igreja Assembleia de Deus, Missão Belém, Bosque 1, Rua Pau Brasil 277, a partir das 19 horas e 30 minutos desta noite de quinta-feira, querido irmão e querida irmã. Vá lá, querido irmão, buscar algo de Deus. É de Deus. Aprender sobre, aprendizado sobre Apocalipse. Que o Senhor abençoe lá no meu pastor Erlan, a pastora Cláudia, Derrame bênção sobre a vida dos dois. Fortaleça o caminho dos dois. O pastor Brito, que passa o ensinamento, que o Senhor possa abençoar cada vez mais, viu, pastor Brito, a tua vida e o teu caminho, tanto o seu e de sua família, em nome de Jesus. Então, queridos, amados irmãos, que o Senhor abençoe a todos nós. E também, quero também falar sobre o povão de Deus que queira se juntar a nós, se inscrever em nosso canal, Ministério Palavra Revelada em Cristo Jesus. Então vai lá, querido irmão, querida irmã, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Vidas transformadas em Cristo Jesus. Pela palavra do Senhor, a transformação. E Jesus, a transformação, a renovação e o firme firmamento cada vez mais nos caminhos do Senhor, querido irmão. Então venha fazer parte de uma família, porque estamos nos tornando uma família que cresce dia a dia. Dia a dia. Então compartilhe os vídeos se assim sentir, deixe um pedido de oração, deixe um comentário e que o Senhor possa abençoar cada vez mais as nossas vidas, queridos irmãos. E também, queridos amados irmãos, em cada vídeo, tem lá na descrição de cada vídeo o número do Pix. Eu quero que você se sinta à vontade de semear uma semente, de abençoar esse lindo projeto do Senhor. Não é um projeto do irmão Emerson, nem um projeto da irmã Maria. O Senhor levantou esse ministério, Ministério Palavra Revelada em Cristo Jesus. E Ele sim vem sustentando, através da palavra, através da unção do Espírito Santo. Então, querido irmão, se você sentir de abençoar, se você sentir de semear uma semente, que assim o faça. Mas faça em função da obra do Senhor. É tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo por permissão dEle. Então, querido irmão, querida irmã, que que você sentir em seu coração de semear e abençoar com alegria,
Que o Senhor possa recompensá-lo 50, 100 vezes aquilo que veio e vem do seu coração. Então que o irmão e a irmã entenda, em nome de Jesus, esse entendimento. Amém? E que o Senhor possa abençoar as nossas vidas cada vez mais. E no Facebook, Hermes e Maria, que o Senhor derrame bênçãos na vida e no caminho dos queridos e amados irmãos que dão aquele grande apoio. Queridos irmãos, hoje, Provérbios, capítulo 31. São 31 versículos. Que o Senhor nos dê força. A partir de amanhã, se assim o Senhor permitir, começaremos o livro de Eclesiastes. Então, querido irmão, querida irmã, que até aqui nos acompanhou, que o Senhor abençoe cada vez mais as nossas vidas em nome de Jesus. Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Assim é o capítulo 31 de Provérbios, né? É o título. Palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como ó filho do meu ventre, e como ó filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos que amargosos de espírito. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então, queridos irmãos, o versículo 10 é Aleph, o versículo 11 Bet, o versículo 12 Gimel e o versículo 13 Dalet. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Né? E como o navio mercante de longe traz o seu pão. Val, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Zaim, examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Het, que é o versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Tet, versículo 18. Prova e vê que é boa sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Jod, versículo 19. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Caf, o versículo 20, abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende-se as mãos. Lamed, o versículo 21, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Men, versículo 22, faz para si tapeçaria de muito fino e de púrpura e a sua veste.
O versículo 23. Conhece-se o seu marido nas portas, né? Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Sameque, versículo 24. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. Aim, versículo 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. O versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Tessade, versículo 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Cof, versículo 28. Levanta-se seus filhos e chama-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo. Resh, versículo 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Shin, versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. E o versículo 31, pela palavra do Senhor, nesta noite de quinta-feira, queridos irmãos, tal. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Então, queridos irmãos, a mulher virtuosa é digna de confiança, seu marido confia nela. É prestativa, faz o bem, é trabalhadora, é cuidadosa e adquire uma propriedade, fala com sabedoria, influencia e é aceita, é louvada por seus filhos, como está escrito no versículo 28 e 29. E é despreocupada e olha confiantemente para o futuro, como está o versículo 25. Né? Então, queridos e amados irmãos, Provérbios traz um ensinamento sobre todos nós, no princípio, no começo e no fim. Queridos irmãos, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. O próprio Deus na Bíblia, descobrimos que o Espírito Santo tem emoções, vontades e intercede pelo seu povo. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, né? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele fica triste, queridos irmãos, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mas também atua como consolador, que Jesus havia dito que ele seria. Em João 15, 26. Tem em João 14, 16 ao 26, mas em João 15, 26. Né? João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da paz, né? Da paz, do Pai, né? Vos hei de enviar, do Pai, que eu vos hei de enviar aquele Espírito da verdade. Que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade. A origem da palavra Espírito na Bíblia se traduz como algo invisível, queridos irmãos. Algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível, né? Em hebraico, a palavra é ru, e no grego é pneuma. Ruá, né? E no grego é pneuma. Possuem a mesma origem na raiz, que passa a ideia de soprar. Veja estas passagens bíblicas, queridos irmãos que venham a seguir, que podem direcionar
para outros significados. Vento, Gênesis, capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e arquietaram-se as águas. Aquietaram-se as águas. Em João, capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O fôlego de Deus, queridos irmãos. Abacuque, capítulo 2, versículo 19. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, queridos irmãos e queridas irmãs. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, queridos irmãos, vamos perceber, queridos irmãos, vigiar e orar nos dias maus. Vamos estar atentos. A ideia desses significados tem algo muito semelhante com o do Espírito Santo. Semelhante, queridos irmãos. Com o Espírito Santo de Deus. Não vemos com nossos olhos humanos, mas sabemos que traz um efeito que podemos enxergar. Segundo o dicionário expositivo do Novo Testamento, o Espírito de Deus é como o vento, e é invisível, imaterial e poderoso. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa, queridos irmãos. É uma pessoa, não apenas uma força ou um poder. Jesus disse que ele é uma pessoa quando chamou de nosso conselheiro algo que só uma pessoa pode ser. João, capítulo 14, 16 e 17, a Bíblia fala que ele tem todas as características de uma pessoa. Eu rogarei ao Pai, assim de Jesus, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, por não o ver, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará em vós, querido irmão. E ele fala, a Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, e a que os tenho chamado. E ele pensa, queridos irmãos, o Espírito Santo sonda e compreende, E compreende as coisas de Deus, tem capacidade intelectual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos lá revelou que o seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E o versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, queridos irmãos. Ele sente, se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem capacidade para sentir emoções. Como estava escrito lá, aquele capítulo Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, queridos irmãos e queridas irmãs. Queridos irmãos, ele tem vontade, o Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade. Atos, capítulo 16, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, interveram
intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não o permitiu. Ele é enviado tanto da parte de Deus Pai e de Jesus, o Filho, e é uma parte integral da Trindade. Integral da Trindade. O que o Espírito Santo faz, queridos irmãos? Ele fala lá de Jesus. Ele fala ao Espírito Santo. Então, ele fala de Jesus, o Espírito Santo glorifica a Jesus. Ele fala de Jesus e o Espírito Santo glorifica a Jesus. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos perseverar cada vez mais no ensinamento e no entendimento do nosso querido e amado e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, veio neste mundo nos edificar, nos ensinar, carregou a nossa cruz, edificou o nosso ser, através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, e vai voltar, querido irmão. Então você que ainda não aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, querido irmão, querida irmã, não deixe para amanhã o que você pode buscar hoje. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Como está escrito lá em Isaías 55, queridos irmãos. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Então, queridos irmãos, paz, amor e esperança, firmes cada vez mais em Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.